A questão toda é que Maria se envolve com um outro, mais novo, o Clécio. Cadê a foto dele, do Clécio? Aliás, já temos até a imagem do Clécio aí. Maria se envolveu com o Clécio. Manuel descobriu e falou, olha, Maria, ele deve ter falado até dessa maneira, porque não é português, apesar de ser Manel casado com a Maria, é brasileiro. Deve ter falado, Maria, mete o pé, Maria, você tá com outro, eu tô fora. Fez isso de boa. Homem experiente, 67 anos, fez isso de boa. Maria que não gostou ainda por cima. Maria se junta com o Clécio para fazer, sabe o quê? Eu te conto em 1 minuto. Você procura segurança e tranquilidade. Manuel, Maria e Clécio. Vou repetir, Manuel e Maria não tinham nada de portugueses. De repente só os antepassados. E os nomes, obviamente. Manuel, 67 anos. Maria, 27, é isso? Maria, 27. Morizinho. De repente, o Manel descobre que Maria tem um amante. Manuel, no auge da idade, o que ele pensa? Ora, eu não vou nem arrumar problema, eu vou sair disso. Então ele chama Maria e fala, ó, Maria, pode ir embora, você arrumou outro, vida que segue, tá tudo certo, eu só não quero mais você perto de mim. Acabou. Manuel foi inteligente. Não agiu de forma passional, agiu na boa. Só que talvez até essa frieza de Manel, essa inteligência dele, talvez até isso tenha gerado uma certa revolta na Maria. Ué, ele me descarta assim? Olha a loucura, hein? Ela com a amante, de repente ainda pensando assim, ah, ele me descarta desse jeito? Maria, então, chega pro amante e conta, ô Clécio, a gente tem a foto do Clécio, ô Clécio, é o seguinte, Manel me mandou embora. Como é que eu vou ficar agora, Clécio? Porque Manel me dava uma condição que você não dá. Clécio e Maria, então, tramam o seguinte. Aí o Clécio fala para ela, pô, Maria, é o seguinte, vamos arrancar um dinheiro do velho. Eu tô usando aqui essa expressão, não que eu concorde com ela, mas o Clécio falava desse jeito. Ô Maria, vamos arrancar um dinheiro do velho. Ó a maldade. Maria e o amante, que agora já não era mais amante, tinha virado oficial porque o Manel foi embora, tramam uma vingança. Porque o Manel terminou com ela ao descobrir que ela tinha amante. Olha a loucura. Olha, deixa eu saber como essa história terminou, porque a Nicole Tim vai contar tudo. E se tiver que voltar do início, com algum detalhe que eu tenha pulado, por gentileza. Nicole Tim, aliás, esse caso foi apurado por você, de ponta a ponta, você sabe tudo. Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Hernani, para você e a todos que nos assistem aqui no Cidade Alerta. Olha, inclusive essa vingança que você falou aí é a pior de todas. Tentaram matar esse idoso para ficar com o dinheiro dele. E um valor, Hernani, irrisório, cerca de R$400, que era o que ele recebia de aposentadoria, um salário mínimo na época em que esse crime aconteceu. Tudo aconteceu da seguinte forma, como você estava contando aí, a Maria, ela foi casada com o Manuel, esse idoso de 67 anos, a Maria tinha 27 anos, isso tudo quando aconteceu, mas eles foram casados por 7 anos, chegaram a ter inclusive um filho, até que o Manuel, esse idoso de 67 anos, acabou descobrindo que a Maria estava traindo ele com um outro homem, bem mais novo inclusive, mais novo que a própria Maria, 24 anos, o Clécio tinha na época em que isso tudo aconteceu. O Manuel então descobriu a traição e resolveu terminar o relacionamento. Só que foi aí que toda essa extorsão, dá pra gente falar assim, começou, né, Hernani? Essa mulher e o amante dela, como você disse, que depois acabou virando o oficial, o Clécio, acabaram exigindo por diversas vezes dinheiro desse idoso. Chegaram a pedir até mesmo que ele fizesse empréstimo para passar esse dinheiro para eles. E o idoso continuou negando. E aí, diante de toda essa negativa, o casal de amantes, que já era oficial a essa altura do campeonato, acabou tramando uma vingança. Eles se esconderam no matagal, na frente da casa do idoso,
E assim que ele tinha acabado de chegar do trabalho, saiu para a área externa da casa. Quando ele estava de costas, então, eles acabaram atirando um disparo que acertou a cabeça do idoso. Ele chegou a ficar internado, né, por vários dias no hospital, mas sobreviveu e só foi morrer em 2015, não por conta desse motivo, né, por conta desse tiro. Só que ele, infelizmente, acabou nem vendo a justiça ser feita, Hernani, porque o casal, logo depois que cometeu o crime, e fugiu, inclusive, com o dinheiro do idoso, porque logo depois de atirar, eles ainda entraram na casa do idoso, pegaram o dinheiro dele e aí sim fugiram, e o próprio idoso foi socorrido somente por vizinhos. Esse casal acabou se refugiando, buscando esconderijo, você sabe onde, né? Aqui no Rio de Janeiro. E aí isso ainda em 2008. Só que em 2009, no ano seguinte, Hernani, olha o detalhe, o Clécio tentou matar a própria mulher dele, né? A Maria. Tentou matar ela a facadas durante um desentendimento. A Maria então voltou para Paraíba, onde tudo isso aconteceu, onde esse crime aconteceu, e eles mesmo eram de lá. E aí acabou sendo presa pela tentativa de latrocínio do idoso. E o Clécio continuou aqui pelo Rio de Janeiro, continuou com a vida dele, casou de novo, inclusive recentemente estava trabalhando, mas continuava foragido. Foragido até hoje, porque hoje à tarde, Hernani, e aí essa é a grande notícia então, a Polícia Civil, os agentes aqui da Delegacia de Copacabana receberam informações que esse homem estava na Tijuca e aí fizeram essa prisão, Hernani. E a gente está aqui agora com o delegado Ângelo Lages, a equipe dele que fez essa prisão, para nos trazer mais detalhes sobre isso. Doutor, boa noite para o senhor. Primeiro eu queria que você contasse para a gente como é que foi esse momento da prisão. Boa noite. Boa noite, Nicole. Boa noite, Hernani, toda a audiência da Record. No momento da prisão ele foi localizado, como você disse, na Tijuca. Ele não reagiu, embora ele não tenha reagido, ele tentou dizer que não era ele o alvo da prisão, ele tentou falar que ele não era o Clécio, mas os policiais já tinham a informação, já tinham uma foto dele, inclusive ele ostentava uma tatuagem já na época do fato. Os policiais confirmaram a existência dessa tatuagem, ele foi trazido aqui para a delegacia, onde foi cumprido esse mandado de prisão. Doutor, como é que estava sendo a vida dele aqui no Rio de Janeiro desde 2008, quando ele veio foragido para cá? Depois desse crime, né, como você disse, né, essa tentativa de latrocínio, né, com um tiro na cabeça, ele fugiu junto com essa mulher, com a Maria. Ela tinha 3 filhos. Ela teve coragem de largar esses 3 filhos com a mãe, fugir com o Clécio aqui para o Rio de Janeiro e estavam aqui desde então. Aqui no Rio de Janeiro, quando ele estava aqui, ele se envolveu com o tráfico de drogas. Segundo ele disse mesmo aqui para a gente em sede policial, inclusive ele tem essa passagem por tráfico de drogas, tentou matar Maria, com 3 facadas, uma na cabeça, no tórax e no pescoço. Ela, diante dessa tentativa de homicídio, ela fugiu, né? Ela chegou a ser socorrida por vizinhos, depois se recuperou e fugiu, voltou para a terra natal dela, onde ela foi presa. Exatamente porque havia um mandado de prisão preventiva contra os 2. Ela foi presa, depois ela foi solta e ela só foi condenada em 2016, quando de fato ela voltou para o sistema prisional para cumprir a pena que lhe foi imposta. E doutor, no início ali ele tentou negar, dizer que ele não era o tal Clécio, né? Mas aqui na delegacia ele prestou depoimento, o que mais ele disse? Ele prestou depoimento para a gente e ele falou que lá na Paraíba ele era envolvido com tráfico de drogas. E, inclusive ele já tinha uma condenação por uma tentativa de homicídio anteriormente a esse caso. Ele estava em liberdade condicional quando conheceu a Maria. Eles passaram a ter esse relacionamento e, segundo ele falou aqui, passaram a tramar esse crime no sentido de conseguir pegar o dinheiro do idoso. Ele se recusava a fazer um empréstimo para ambos, não tinha o menor sentido também, né? E eles resolveram, no dia que ele recebeu a aposentadoria, ir até a casa dele, se esconderam no matagal, como você disse, esperaram que ele saísse até a porta e efetuaram um tiro na cabeça. Eu acho que foi por Deus que ele não morreu. Ele sofreu uma cirurgia muito extensa, entraram ainda na casa dele, roubaram o dinheiro e logo em seguida vieram aqui para o Rio de Janeiro. E, doutor, ele demonstrou frieza falando desse caso? Total frieza. Ele disse realmente que era do tráfico de drogas lá, que ele já tinha sido condenado anteriormente por uma tentativa de homicídio. Agora ele vai ser julgado por essa tentativa de homicídio contra o Manuel, porque, embora o crime tenha sido em 2008, o crime ainda não prescreveu. Por quê? Tanto o processo quanto a prescrição foram suspensos, porque ele não se apresentou nem constituiu advogado, então o processo vai ser retomado agora.
Você vê, ele se envolveu no tráfico de drogas aqui no Rio de Janeiro também, então, em momento nenhum, ele diz que se arrependeu, ele diz que a arma realmente era dele, que ele atirou, mas que ele foi levado a fazer isso pela Maria, que a Maria que teria planejado isso tudo e ele só teria feito o que fez por conta desse relacionamento. E aqui no Rio eles estavam escondidos aonde exatamente? E ele chegou a dizer por que veio buscar esse refúgio, esse esconderijo aqui no Rio? Não, ele não chegou a dizer por que ele veio para o Rio de Janeiro, né? Até então ele veio com a Maria em 2008, ficaram aqui até 2009, quando ele tentou matar a própria companheira dele, a Maria. Ela voltou para o Rio de Janeiro e ele aqui conheceu uma nova mulher, casou, segundo ele falou aqui para a gente, já tinha 4 filhos com essa nova esposa que já estava há anos com ele, e ele estava vivendo atualmente em Duque de Caxias. E estava trabalhando também, né? Inclusive no momento da prisão. No momento da prisão ele foi localizado, ele estava trabalhando em uma obra. E o que chamou também a atenção da gente aqui, ele relatando para a gente que, embora ele contou, sem nenhum pudor, o que ele fez e sem nenhum tipo de remorso, mas ele demonstrou para a gente uma preocupação de voltar para Paraíba, porque eu falei para ele que ele vai ser recambiado, ou seja, ele vai ser transferido lá para Paraíba, uma vez que o crime aconteceu lá, e ele ficou muito temeroso disso, porque ele tem esse histórico de violência lá, ele era envolvido com tráfico, ele já teve uma tentativa de homicídio, depois contra o seu Manuel também. Então o receio dele era somente de voltar para o estado natal. E agora, doutor, ele continua aqui na delegacia, né? Mas vai ser transferido amanhã já. Ele ainda está aqui na delegacia, a gente está terminando os procedimentos para cumprimento do mandado de prisão, e amanhã ele deve seguir para a Polinter, e depois ele vai ser recambiado, ou seja, ele vai ser transferido lá para o estado de origem dele, para Paraíba, onde ele ainda vai ser julgado por esse crime, por essa tentativa de latrocínio. Mas como você disse, o seu Manuel já morreu, né, em 2015, a mulher que até então habitava com ele, teve um filho com ele, só foi condenada em 2016, e agora provavelmente o Clécio vai ser, provavelmente, pelo que consta ali nos autos, tem muitas provas, deve ser condenado somente em 2024, infelizmente ele morreu e não viu a justiça sendo feita. É isso então, Hernani. Agora toda a atenção da polícia é voltada para isso, né? Os agentes vão fazer a transferência dele então lá para Paraíba, esse receio então no criminoso de voltar, mas a justiça sendo feita nesse caso e infelizmente o seu Manuel não está mais aqui para ver, né, Hernani? Exatamente. Seu Manuel, coitado, morreu com a decepção e com o sentimento de que a justiça não seria feita, mas tardou. No entanto, não falhou. O melhor preço com o melhor serviço você só encontra na